atingidas pela passagem do tufão Noru. Hoje, o presidente Ferdinand Marcos sobrevoou as áreas inundadas do norte do país e ordenou a entrega de alimentos e material de limpeza. O tufão Noru atingiu o arquipélago das Filipinas com ventos de até 185 km por hora no final de semana. Depois ele perdeu força, provocou inundações e deslizamentos de terra. 5 pessoas morreram. A tempestade agora nacional é na direção do Vietnã. Lá, os moradores da região costeira se preparam, reforçando a estrutura das casas e protegendo telhados e entradas com sacos de areia. Os pescadores recolheram os equipamentos do canal. E nos Estados Unidos, o Centro Nacional de Furacões alertou hoje que a tempestade tropical Ian se transformou num furacão. O presidente americano Joe Biden declarou estado de emergência na Flórida. Vamos agora para os Estados Unidos, Nova York, com o correspondente Felipe Coalho, que acompanha esse assunto. Oi, Felipe, boa tarde. Oi, Alan, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. O furacão está avançando e já se aproximou das Ilhas Caimã e agora está mais perto de Cuba, vindo em direção à Flórida, aqui nos Estados Unidos. Neste momento, Ian é um furacão categoria 1, com uma escala que vai até 5. Os ventos atingiram até 128 km por hora. Integrantes da equipe militar do Reino Unido chegaram nas Ilhas Caimã e estão correndo contra o tempo para organizar suprimentos para a população e distribuir sacos de areia e madeira para conter a água e reforçar as estruturas. A previsão dos meteorologistas é de que a tempestade ganhe força hoje ao longo do dia. A grande preocupação é quando o furacão chegar no Golfo do México, porque as águas quentes de lá devem dar força e fazer com que o furacão chegue à categoria 4, com ventos de até 250 km por hora. A previsão é que ele volte à costa da Flórida na quarta-feira. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência e pediu aos moradores que se preparem para uma tempestade com ventos fortes e risco de inundações. As autoridades começaram a carregar trailers com mais de 2.000 refeições e mais de 1 milhão de litros de água para as áreas atingidas. Nós estamos no auge da temporada de furacões aqui no hemisfério norte e um ciclone pós-tropical chamado Fiona atingiu o Canadá no fim de semana. Milhares de pessoas ficaram sem luz. A gente vai ver agora na reportagem. O ciclone pós-tropical Fiona atingiu a costa leste do Canadá no sábado, com ventos de até 170 km por hora, deixando um rastro de destruição. Uma mulher de 73 anos foi arrastada pelas águas e morreu afogada na cidade de Porto Basques, na província de Terra Nova e Labrador. Mais de 20 casas foram destruídas e mais de 200 pessoas estão desabrigadas. A tempestade também atingiu a província de Nova Escócia, derrubando árvores e linhas de transmissão. Mais de 200.000 casas ainda estão sem energia elétrica. Todas as escolas públicas estão fechadas nesta segunda-feira. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, enviou o exército para ajudar nos esforços de defesa e recuperação da área. A brasileira Alessandra mora em Halifax, capital da Nova Escócia, há 2 anos. Ela conta que foi a pior tempestade já vista na região. Psicológico fica muito abalado, né? Realmente foi algo que nunca... A gente fala com ela agora ao vivo. Oi, Débora, boa tarde. Oi, Alan, muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, agora só faltam os ajustes finais mesmo. Hoje tivemos o último treino para o último jogo da seleção nesse ciclo de preparação para a Copa do Mundo, jogo que vai ser nesta sexta-feira. O treino foi um pouquinho mais cedo no estádio Sebastião Chapletti, que não é o palco da partida, daqui a pouquinho eu explico exatamente onde vai ser. E esse treinamento contou com um susto, viu? É porque o Paquetá, durante a movimentação, acabou sofrendo um choque com outro jogador que sentiu dor no tornozelo direito, teve que ser atendido, mas não passou disso, ele conseguiu retornar a campo e seguir nas atividades até o final. Mais uma vez o técnico Tite trabalhou com uma formação um pouco mais tradicional, mais defensiva, com 2 volantes e 3 atacantes. Então a gente deve ter amanhã nesse jogo contra a Tunísia uma escalação com o Alisson no gol, o Danilo de volta à lateral direita, o Thiago Silva junto com o Marquinhos na zaga, o Alex Telles na lateral esquerda, e o campo com Casemiro, Fred e Neymar na armação das jogadas, e o ataque com Rafinha aberto pela direita, o Lucas Paquetá pela esquerda e o Richarlison como homem de referência. Vale lembrar que a Tunísia também está na Copa do Mundo, também se classificou, está no grupo de França, Dinamarca e Austrália, um grupo bem difícil, e que vai receber o Brasil. O amistoso vai ser no Parque dos Príncipes,
Olímpicos. O estádio do Paris Saint-Germain é a casa do Neymar e também do Marquinhos. Os dois jogam por esse clube, vão se sentir super à vontade. E todos os 45 ingressos para essa partida já foram vendidos. Deixando o serviço para ninguém se confundir nem esquecer, que é amanhã às 3h30 da tarde, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo na tela da Globo. Alan, vale a pena ficar de olho, porque falta muito pouco tempo para a Copa do Mundo. Só 55 dias, está na hora de entrar no clima. Volto com você aí no estúdio. É isso, Débora, né? Então está na hora de testar, né? Esse negócio que você falou, para a gente conseguir conquistar, né, mais esse título aí no final do dia. Obrigado, bom trabalho para você. E ainda hoje a NASA tenta um feito inédito, provocar uma colisão e desviar a trajetória de um asteroide. E veja a seguir, uma criança fica presa pelo cabelo no exaustor de uma piscina de bolinhas no parque de diversões. A estiagem muda a vida dos moradores de Rondônia. E a previsão do tempo para todo o Brasil é daqui a pouquinho. O Fernando ativou o empreendedorismo. Enquanto estudava para o instrutor de yoga, começou a dar aulas online gratuitas. Além de ganhar experiência, ele ganhou clientela e tornou a prática do yoga mais acessível. Que não tem medo de empreender, que acredita que dá pra fazer. Depois de se formar, passou a cobrar dos alunos que podiam pagar. E hoje em dia, ele administra o seu próprio negócio do começo ao fim. E já conquistou sua independência financeira. E o futuro é feito pra você. Vamos ativar o empreendedorismo e a criatividade. Dicas, informações, inspirações e oportunidades para quem quer empreender. Vai, dá pra fazer. Tá na Globo. Oferecimento Consórcio Brasil de Consórcio. Até 5 vezes sem juros. Dizem que esta é a eleição do bem contra o mal. Só vamos combinar que bater do bem tem que ser contra privilégios, petrolão, mensalão, orçamento secreto, rachadinha e fake news. E aí, o seu candidato é do bem mesmo? Pelo bem do Brasil. Chega de escolher o menos pior. Eu sou Felipe Dávila, candidato a presidente. Vem com a gente recuperar o orgulho de ser brasileiro. Vai viver o Brasil. Agora é vida, vai, Felipe presidente. A seleção levantou o voo com a cabeça. Levantou o voo de povo. Chegou voando alto pra cima de Gana. E amanhã, 3h30 da tarde, tem mais. Brasil e Tunísia. O último jogo da seleção antes da Copa. O último teste. E depois, amigo, é voar pro Catar. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Meus amigos e minhas amigas, eu já estou falando de vocês na rede, do amigo de vocês nas nossas redes sociais. Eliel Guia, senador 600, o caminho certo para o presidente. Onde você estiver, estamos com você. Acesse o Liberal.com, o portal de notícias líder em audiência e o maior hub digital de conteúdo da Amazônia. Jornalismo verdade, agora em multitelas. Não contratou um detetive para descobrir sobre o passado de Rebeca. Eu cheguei, tá? As idades do bebê e a sua batem. Aqui tá o nome dela. Sério, Roche? Essa mulher pode ser minha mãe? Hoje, cara e coragem. Estamos de volta com o Jornal Hoje. Um exaustor sugou o cabelo de uma menina de 9 anos em uma piscina de bolinhas de um parque de diversões. O acidente foi no Recife. A família disse que a avó foi quem salvou a criança. O brinquedo está montado na praça de eventos do shopping do Recife. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero de uma menina de 9 anos com o cabelo preso num equipamento inflável dentro da piscina de bolinhas.
Pessoas que estavam no local disseram que havia um exaustor embaixo das bolas. A menina tem um cabelo longo, na altura da cintura, e disse a quem estava no shopping que sentiu como se estivesse sendo sugada pela máquina. Um brinquedo aparentemente inofensivo que a criançada adora. Até agora não ficou claro como o exaustor puxou o cabelo da menina. Ela ficou segurando uma mecha para tentar conter a sucção. Uma agonia que só terminou quando alguém trouxe uma tesoura, cortou o cabelo e soltou a criança. A tia da criança chegou ao shopping pouco depois do que aconteceu. Registrou o que houve no espaço de atendimento ao cliente. Sem água nas torneiras. Eu já usei água mineral, comprei a galinha mineral para fazer as coisas de casa ali, né, escova-dente, porque não tem água na rua, então a gente não ficou totalmente sem se lavar, porque a gente corre atrás de outros recursos. O Rio Boa Vista está praticamente seco. A companhia de abastecimento improvisou esta barragem de nível, mas, de acordo com a empresa, com a falta de água no rio, as bombas não conseguem abastecer toda a cidade. A gente chega de tarde, não tem nenhuma água nem para tomar um banho. A minha esposa cuida de 17 crianças em casa, é os pais que pagam. Ela tem dia que ela precisa de botar lá via a torneirinha que tem embaixo lá, que não vai água na caixa para poder dar banho nas crianças pequenininhas, para poder ir embora. No Rio Machado, em Ji-Paraná, a baixa no volume de água preocupa a companhia responsável pelo abastecimento de mais de 36 mil residências. Nessa época do ano, o normal seria que o rio estivesse com um nível de 7 metros. Com a chuva dos últimos dias, está com 6 metros e 82 centímetros. A menor cota histórica, 6 metros, foi registrada em setembro do ano passado. 26 famílias desta comunidade, a 10 horas de barco de Porto Velho, estão tendo que beber a água do Rio Madeira, mesmo com medo de contaminação pelo garoto local. Há 15 anos a gente anda reivindicando poço, há 15 anos a água potável, água tratada, e até o momento não estamos atendidos. E com a seca histórica do Rio Madeira, a coisa ficou mais difícil ainda de colher água, porque a água que nós colhemos é a água do Rio Madeira. Em Porto Velho, o Rio Madeira chegou a 1,44 m, menor cota histórica na semana passada. Com as chuvas na cabeceira, voltou a subir e está com 2,81, nível normal para esta época do ano. Mas os bancos de areia estão por todas as partes do Madeira. As rotas dos passeios de barco foram alteradas, porque há regiões onde as embarcações não conseguem passar. A navegação noturna está proibida. Para este ambientalista, esses são reflexos do desmatamento e das queimadas, principalmente nas nascentes dos rios de Rondônia. Houve grande desmatamento nas matas ciliares, das nascentes, então você perdeu o caminho da produção de água. A água está diminuindo todos os anos. E com o passar dos anos, acredito no futuro próximo, Rondônia também terá uma grande dificuldade ao acesso da água potável. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Rondônia não quis comentar as declarações do consultor florestal. De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a estimativa é que o Floreste seja normalizado no próximo mês com a retomada das chuvas. Segundo a Prefeitura, um projeto já foi montado para a perfuração de poços artesianos para evitar a falta d'água nos próximos anos. A Defesa Civil diz que 150 famílias ribeirinhas afetadas por esse área receberam mais de 900 fardos de água mineral em Porto Velho. É como eu falei uma vez, não lembro aqui, foi a família do ano que eu falei uma vez. Aqui, a área ambiental aqui, ela não é. Ela não é. Boa tarde para você também. E hoje, tem previsão de chuva aí para essas áreas? Bem valorizada. Ela não é valorizada aqui. Agora pega para fora do para-brisa. É mesmo? Entre final de outubro e novembro, chamado de inverno amazônico. Elias colocou outra tabela no grupo lá. Bastante circulação de umidade. É bem para atualizar o Gabriel, né? O Justival. Já atravessa o centro-oeste, chegando em parte do sul e do sudeste. Poder para colocar e não coloca. Agora à tarde, vai para áreas, então, de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e também Paraná. Em Curitiba, sabe agora, a gente tem aí imagens. Nem mesmo das férias não saiu lá na tabela lá. 16
26 graus. E essa é a mesma condição para você. Nem isso que se diga, né? Temperatura de 26 Bora ver graus, aqui. choveu mais cedo, a tendência é que chova nas Olha, próximas o horas. Douglas já é ligadíssimo já, ó. Dos Que bom, cara. 18 graus, tem gotícula Opa. ali nessa câmera. E tudo na tarde pro céu carrancudo, viu? Tudo meio nublado, na cidade que eu estou aqui agora, mas já. Quando de chuva e o sol, o que aparece? Está escondido em algumas áreas do país. Por exemplo, no Rio de Janeiro, vamos dar uma olhadinha? Direto para o Rio, porque o sol já apareceu mais cedo, está entre nuvens, porque pode escapar uma nuvem, só que ele volta a aparecer para vocês. Aqui ele vai e volta, faz 29 graus. E essa é a mesma temperatura também em Salvador. O sol está aparecendo mais por aí em Salvador. Pode escapar uma chuva em alguns pontos aí. Já no interior da Bahia, e pegando toda essa área aqui em amarelo, então do Ceará descendo até o norte do Fluminense, a tarde vai ser ensolarada e a chuva pode mesmo. E no oeste, no norte, em Porto Alegre agora faz 24 graus. No Recife, 28 de Brasília. Já em Cuiabá, em Teresina, 37 e 36 em Palmas e também em José, apareceu um pouquinho o sol de que destaque. a chuva. Última semana de setembro vai ser marcada pela chuva. No centro-norte, chove de forma isolada e faz calor. Essa é a previsão para vocês. Irmão, só para que eu vou agora. Emergência, irmão. Tem cimento pronto aí, tudo aí pronto aí, né? Amanhã, uma baixa. Acho que tu vai. As coisas daqui a pouco chegam. Nós só um banho aqui. Eu não faço mais no pegatão. De Mato Grosso, de Goiás, toda essa área aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro, além de São Paulo, Paraná e o norte de Santa Catarina. Chove forte em São Paulo amanhã e principalmente na quarta-feira e as temperaturas não sobem. No Rio, a chuva fica mais concentrada entre quarta e quinta-feira, os termômetros abaixo dos 30 graus. Previsão de muita chuva também em Campo Grande, até quinta-feira chovendo bastante em Curitiba. A gente vai monitorar toda essa chuvarada aqui, temperaturas baixas ao longo da semana. Boa, Jaque. Até amanhã então, já almoçou? Ai, Ainda não, eu também não, estou com fome aqui. Perguntei isso porque, olha só, vários restaurantes que ficaram meses fechados no começo da pandemia estão começando a se recuperar. Cada vez menos estabelecimentos estão funcionando com as contas do dinheiro. O reinvenção de fornecedores é sinal de que os negócios estão melhorando. O Caio tem que ser rápido na entrega do Mocotó. Tem mais clientes esperando encomendas. Olha, antes a gente tinha uma saída de mais ou menos 3 entregas por dia. Hoje só na parte da manhã já sai com 6. O restaurante da Deusa é um dos mais antigos desta rua em Catatinga, cidade perto de Brasília. A proprietária passou aperto no momento mais crítico da pandemia. Eu tive que desfazer de patrimônio, tá? Nem de carro. Eu trouxe dinheiro que a gente tinha reserva de salário dos aposentados. Aí a gente procurou manter todo mundo e segurar e tentar em frente. O resultado da resistência é a mesma mais aliviada hoje, recepcionando a freguesia e vem tocando junto com o lucro. Ainda que o resultado não se compare ao período anterior à pandemia. A senhora começou a voltar a operar no azul quando? De novembro de 2021 para cá. Mas no azul, assim, um azul bem insignificante. Quase 1.700 proprietários foram ouvidos pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes sobre o impacto da Covid nos negócios. A pesquisa começou em abril de 2020, um mês depois da pandemia ter sido decretada pela Organização Mundial da Saúde. Na época, 82% dos bares e restaurantes estavam operando no período. Do ano passado para cá, as vendas foram ficando menores. Sobra no caixa. O lucro só não é maior, de acordo com a Brasel. E isso faz com que o contratações. A previsão é abrir 100 mil novos postos de trabalho até o fim do ano e
a pandemia. A maioria dos empresários que disse que não vai contratar... Tu acredita que ontem o Patrésio esperou tu sair pra chamar a atenção da Joelle ontem?
parcelhou. Parcelou. Cadê a fiscal? Dormindo, não? Tá mesmo sono. Mesmo sono. Aí o senhor pode. É. É ajudante, né, irmão? Nossa, é doido de sede. Não deve só ter torneiral lá, dor da barriga. Não tem nem pão aqui, não. Já é 6 horas, né? Já. Isso, Vinho, você só quente a do laranjal. Esqueci da minha enfermeira. Vixe, que vai até a garrafa já.
Foi o chá que foi o